Marcos Duval testa limites contra o Supremo, realizando novos ataques à corte nas redes sociais, mas Alexandre de Moraes reage com veemência. Em decisão nesta terça-feira, o ministro desativou o Instagram do senador e bloqueou 50 milhões das contas do bolsonarista. Em outra decisão, o deputado Pastor Eurico, notório integrante da bancada fundamentalista do Congresso, foi condenado a indenizar a deputada Érica Hilton por ato de transfobia, e o cerco jurídico à extrema-direita aperta neste início de semana. Fique até o final e confira os últimos destaques da política no resumo de notícias preparado pela Mídia Ninja. Inscreva-se em nosso canal, curta, compartilhe com seus amigos e fique atualizado sobre os principais assuntos da República. O ministro do Supremo Alexandre de Moraes determinou a suspensão da conta no Instagram do senador Marcos Duval e bloqueou até 50 milhões de suas contas bancárias. A decisão ocorreu após novas publicações do senador atacando o STF e Moraes, incluindo declarações sobre acionar o ministro em tribunais internacionais. Marcos Duval criticou a decisão, classificando-a como abuso de autoridade e inconstitucional. Ele alegou que a imposição de uma dívida de 50 milhões é desproporcional e impossível de ser quitada. O senador já havia sido alvo de ações do STF em 2023, relacionadas aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O deputado federal Pastor Eurico, do PL, foi condenado a pagar R$15 mil em indenização por danos morais à deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. A condenação, ainda passível de recurso, ocorreu devido a declarações transfóbicas feitas por Eurico durante o lançamento da Frente Parlamentar Mista contra o Aborto na Câmara dos Deputados, em abril. Eurico afirmou que uma pessoa que nunca teve útero e nunca vai ter, não deveria discutir sobre aborto e fez comentários depreciativos sem mencionar diretamente Érica Hilton, a única mulher trans na comissão mencionada. A juíza Oriana Pischi considerou as declarações ofensivas e destacou que a imunidade parlamentar não justifica a ofensa à honra de outros parlamentares. Eurico pretende recorrer da decisão. A recente decisão do ministro do Supremo Flávio Dino de dar transparência às chamadas emendas PIX, cerca de 8 bilhões do orçamento, somada a uma ação do PSOL pedindo o fim das emendas impositivas, geraram reações do Centrão. O grupo de parlamentares liderado por Arthur Lira acredita que o governo esteja por trás da ação de Dino, apesar de nenhuma delas ter o executivo como autor oficial. Em resposta, o Centrão iniciou uma série de retaliações contra o governo Lula. Uma das principais ações foi o adiamento da leitura do relatório preliminar da LDO pela Comissão Mista de Orçamento, o que ameaça o planejamento orçamentário do Executivo. Além disso, o Congresso pode dificultar a aprovação de pautas prioritárias para o governo no segundo semestre. O subprocurador-geral do Ministério Público no TCU, Lucas Furtado, apresentou nesta segunda-feira uma representação ao tribunal solicitando a abertura de uma investigação sobre a possível inação do governo Lula em relação aos povos indígenas. A ação foi motivada por declarações do ambientalista e filósofo Ailton Krenak, que, em entrevista à revista Veja, criticou a atuação do Ministério dos Povos Indígenas, afirmando que a pasta não tem agido de forma eficaz desde sua criação. Krenak destacou que o Ministério não conseguiu remover garimpeiros da terra Yanomami, não interrompeu a violência contra os Guarani Kaiowás e Pataxós, e não enfrentou adequadamente fazendeiros que formam milícias para atacar aldeias indígenas. Diante dessas denúncias, Furtado considera que o TCU deve investigar os fatos. O candidato Pablo Marçal, que disputa a Prefeitura de São Paulo, omitiu uma empresa e reduziu em pelo menos 22 milhões de reais o valor de seu patrimônio em sua declaração de bens à Justiça Eleitoral. Marçal declarou ao Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de 193 milhões e 500 mil reais, mas, somando as omissões, o valor real ultrapassa 215 milhões de reais. A prática é ilegal, pois a resolução do TSE exige que os bens sejam declarados
conforme o valor registrado na Receita Federal. As omissões incluem a subvalorização das empresas Marçal Participações e Marçal Holding e a não declaração da Flat Participações. A Polícia Civil abriu inquérito contra o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, após nova denúncia de um ex-participante do reality show La Casa Digital 3, que foi criado pelo influenciador. Marçal já era investigado por supostamente colocar em risco a vida e a saúde de pessoas durante as provas do programa. Desta vez, o ex-participante Luiz Godoy relatou agressões físicas e psicológicas, como socos na barriga e ofensas, além de participar de provas arriscadas sem segurança adequada. Esse caso tramita na 2ª Vara Criminal e do Júri de Itu, São Paulo, e pode ser anexado a uma decisão judicial de 2022, que proíbe Marçal de realizar atividades em picos, montanhas e outros espaços de natureza sem autorização da polícia. Agora fique com o corte da sessão na Câmara nesta terça-feira, onde o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, leva uma prensa de parlamentares do PT sobre as políticas monetárias do BC. Acuado por denúncias de conflito de interesse, Neto foge da responsabilidade de atingir os mais pobres com as políticas de juros alta e ainda transfere ao governo parcela da culpa. Confira. O senhor falou também que a Europa, os Estados Unidos e o Japão é responsável por 2/3 de toda a dívida mundial. Se eles devem tanto, por que que o Japão tem a menor taxa de juros do mundo? Eu vou botar o cabelo. Uma boa pergunta. Se nós não devemos tanto, temos 366 bilhões de dólares de superávit. Tá ficando careca. Ele ou o seu tio é... Por que que nós não podemos abaixar essa taxa de juros? Frescura. Eu acho que o negócio de calvície ficar careca. E isso é histórico, como falou aqui o deputado Berlong. Isso é histórico. Então eu queria lhe fazer uma pergunta bem clara e objetiva. O Banco Central está a serviço de quem? Para que serve essa autonomia? Em relação à contradição da taxa de juros, eu peguei vários períodos da história aqui, 2000 a 2024, um período que eu nem sonhava, né, em estar no governo, 2010 a 2018, 2014 a 2018 e 2019 a 24. Então eu peguei o período inteiro, quebrei em períodos, e de fato o período 19 a 24, que é quando nós estávamos à frente do Banco Central, ele é a taxa de juros mais baixa. Isso não é um entendimento, é fato, e os dados estão aí, a gente pode abrir os dados se tiver alguma dúvida em relação a isso. Em relação ao dólar, eu acho que eu já respondi um pouco, então, para não ter responder igual. Em relação a quem paga a conta, quando a taxa de juros está alta, é óbvio que a taxa de juros alta ela freia a economia, mas a gente tem uma taxa de juros que as pessoas estão considerando alta, mas o crescimento tem surpreendido para melhor, né? E quem paga a conta de verdade, da inflação é a população mais pobre. Então, se as pessoas pagam, se todos nós pagamos a conta de juros, se a gente não cuidar da inflação, quem vai pagar de verdade a conta, e a gente mostrou aqui o exemplo da Argentina, da Turquia e tantos outros. Então, é importante entender que a gente tenta ter a taxa de juros mais baixa possível, fazendo a inflação convergir para a meta. E, de novo, o mandato da inflação não é o Banco Central que decide, é o governo que decide. O governo decide que a meta é 3, o governo decide a banda, o governo decide que passou a ser contínua. Não é um trabalho do Banco Central, o Banco Central é minoria no CME. Então a gente tem uma meta e o que a gente tem é liberdade operacional para atingir a meta, é o que a gente tem feito, né? Então, em termos de para quem o Brasil está trabalhando, acho que o Brasil demonstrou que está trabalhando para a sociedade através de diversas inovações, diversas coisas que foram feitas. Eu acho que a gente não pode confundir causa e efeito, né? A causa dos juros é a dívida, e não a dívida que é a causa dos juros, né? Se a gente tivesse uma dívida muito baixa, tinha um juro muito baixo. Como a dívida é alta, e é igual para todos nós. Se a nossa dívida é alta, a gente vai no banco, o banco vai cobrar mais juros. Então, assim, a gente não pode inverter a causa e o efeito. É óbvio que se a gente começar a ter, se a gente começar a atacar o tema da dívida e demonstrar para os agentes econômicos que a gente vai entrar numa trajetória onde a dívida vai convergir, os juros vão ser mais baixos. Aliás, em todos os momentos onde teve planos fiscais críveis,
foi exatamente quando o Banco Central foi capaz de cair a taxa de juros. Tem lá quando foi feito o teto, quando foi feito o arcabouço também. Então, assim, nesses momentos já de credibilidade fiscal, é exatamente os momentos onde, quando a gente olha o histórico brasileiro, o Brasil foi capaz de cair os juros.